Olá, olá, agora realmente em ponto 17 horas. Mais uma vez aqui para a gente conversar, para a gente falar sobre preparar o nosso futuro, preparar o momento em que uma hora a gente vai se aposentar, vai parar de trabalhar para os outros, para parar de trabalhar para viver para nós, melhor assim. E a nossa live de hoje é exatamente sobre o propósito e missão. A gente vai ver qual que é a importância e saber realmente o que é um propósito de vida. Essa é a nossa quinta live. E nós já falamos sobre autoconhecimentos, falamos sobre a importância de praticar exercício físico, nós falamos sobre a parte de como a gente deve cuidar da parte financeira, né? E são 3 pilares e a gente vem conversando sobre ele durante os últimos dias, né? Tem gente entrando, a Regina, agora a Denise está conectando. E enquanto a gente se conecta, enquanto a gente fica junto, eu ia falar para vocês o seguinte: de onde você está assistindo a gente? Você tem acompanhado as lives anteriores? Tem gostado? Sua opinião é muito importante para nós. O nosso programa é uma obra aberta, ou seja, ela pode crescer sempre, ela pode evoluir sempre, pode melhorar sempre, né? E se você está gostando, aproveita, curta a live, convide as outras pessoas, compartilhe. Se você não pôde assistir as anteriores, está lá salva no IGTV. E essa também vai ficar salva, que não vai poder acompanhar. E o Melhor da Vida é um programa de preparação e a transição para a aposentadoria. Ele foi elaborado para ser uma obra presencial, né, um treinamento presencial, né, aproximadamente 21 horas de treinamento junto, pertinho da gente, um do lado do outro, né? E desse treinamento, a gente ainda faz um acompanhamento de mais de 21 dias online e tal. Mas enquanto a gente não pode estar junto por causa da pandemia, enquanto não existir ainda esse lance da vacina, a gente está aqui, via online, para a gente ir conversando e para a gente ir trocando ideias, né? A nossa proposta é transformar você, que tem uma vida normal, numa vida extraordinária. No final da live, como nos dias anteriores, a gente vai ter o lance lá de sortear um teste e tal. E tem uma observação: quem ganhou já não pode ganhar de novo. Foi uma recomendação que eu tive aqui. Quem faz companhia para mim hoje, né, é uma mulher que tem um propósito de vida muito bonito e é responsável para trabalhar o nosso pilar físico. Seja muito bem-vinda, Denise. Tudo bem com você? Oi, tudo bem e você? Você está me vendo? Eu estou te vendo. Está de blusa verde, se caso você está com problema de ser daltônico. Você não está se enxergando hoje, mulher? Não, tá preto, tá tudo preto na minha Mas eu estou câmera. te vendo. Quem mais está vendo a Denise aí? Ergue a mão, por favor, para a gente deixar ela desestressada, porque senão vai parecer um programa de rádio, né? É. Eu entrei e saí porque não estava aparecendo, não estou me vendo. Ai, mas Mas, enfim, se mas eu você estou está te me vendo. vendo, me escutando, é o que importa. Uhum. Então, minha Obrigada querida, mais uma vez pelo convite de estar participando dessa live. Engraçado que eu quis participar, já que o propósito de vida, né, quando a gente descobre, faz muito sentido. A gente transforma a nossa vida, nosso ânimo, nossa motivação, tudo muda. E eu venho buscando isso cada vez mais e eu acho que isso para mim está muito forte, muito claro agora, né? Você sabia que tem uma pesquisa, Maurício, que fala que quem tem um propósito de vida aumenta em 7 anos a sua vida? eu acho que deve ter uma lógica porque você não está com a missão cumprida, né? Você está sempre buscando, então você se motiva a viver para cumprir essa missão? Seria alguma Exatamente. coisa? É, exatamente. Se cuida, tem um objetivo.
se movimenta, está buscando, quer realizar as coisas, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, eu não sei se sabia também, sabe, com certeza sabe. Esse é um dos pilares da longevidade. A gente tem 5 pilares da longevidade. Eu tenho um livro que eu falo dos pilares. E o primeiro é o propósito, depois tem o cuidado com o corpo, e aí entra alimentação saudável, você dormir bem, controlar o estresse, não fumar e fazer exercícios físicos, né? Exercício está dentro do pilar do corpo. O terceiro pilar é o cuidado com a mente. Então, a gente tem que ter esse estímulo cognitivo, um estímulo mental, através de leitura, através de cursos, tudo que você vai aprender estimulando o seu cérebro. E o exercício não é só um estímulo físico, ele também é um estímulo mental. Porque além de ter a parte que você precisa prestar atenção, que você precisa aprender novos movimentos, ele também desenvolve a parte cerebral, né? Já tem vários estudos comprovando a liberação de várias substâncias, hormônios, para antidepressão, para neurogênese, que é a formação de novos neurônios, melhora a memória, enfim. Tem também, o exercício influencia também na parte mental. O outro pilar está relacionado aos relacionamentos, né? Você ter relações saudáveis e de qualidade, tanto relações conjugais, familiares e de amizade. O ser humano ele não é uma ilha, né? Ele precisa de Não, outro ser humano. é um bicho que gosta de gente. É um bicho gente que gosta de outro bicho gente. Por isso que Legal. tem muita gente que está sofrendo nessa pandemia, porque está muito isolado e fica sem ter essa necessidade humana do contato, do afeto comprometido. E o Legal. último pilar é o pilar da espiritualidade. Né? A espiritualidade é o que você acredita está além do que a gente vive, é a sua conexão com o superior. Não necessariamente tem a ver com religião, mas a religião está dentro da espiritualidade. E uma das formas de você se conectar através da sua fé, das suas crenças, e a meditação também ajuda nessa parte de conexão com o ser superior que cada um acredita. Então, esses são os 5 pilares, e o propósito é um pilar muito importante para a longevidade, para a qualidade de vida, né, em qualquer fase da vida, mas principalmente nessa fase depois dos 50, 60 anos. Legal. Então, como a gente gosta de gente, né? Então aqui vai um alô para Terezinha, para Teresita que entrou, para Regina, para Cida Braga, para Maria, para Maria Ismarinhani. Desculpa, eu não consigo ler, a letra está pequenininha e aqui a gente precisa de um óculos melhor. Mas obrigado a vocês que estão nos acompanhando, que estão junto da gente. A gente vai falar sobre, então, propósito. E o que é um propósito, né? A gente procurar no dicionário, a gente vê que propósito é a intenção de fazer algo. É um projeto, um desígnio. É aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade e um intuito. Se nós nascemos, a gente nasce para algo, algum motivo. Por mais simples que possa ser a nossa vida, por mais simples que você possa se imaginar, né? Você tem um motivo para estar aqui. Você não está de graça, né? A sua missão no mundo, de alguma maneira, é fazer alguém se sentir bem. Fazer alguém ser especial. Fazer alguma coisa por alguém. Muitas vezes nós não sabemos quem é esse alguém e não sabemos exatamente qual é o nosso propósito, até que uma hora a gente esbarra nele. A gente acaba tendo essa epifania, né? Essa revelação. Olha, é isso que foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo. Tá? Todos Aquelas nós temos. perguntas que a gente faz, né? Mas por que eu estou aqui? Exato. É para, de alguma maneira, fazer alguma coisa para a vida de alguém.
para transformar alguém. Tá? E Eu cuidado falo que... Desculpa, Maurício, desculpa, só completando. Eu falo que ninguém está aqui a passeio. A gente pode Não, ter tudo, mas sim. tem um propósito maior, um propósito divino, que a gente tem que contribuir para um mundo melhor aqui, né? E isso tem muito a ver com a gente, com o que a gente pode contribuir, com o propósito que a gente vai descobrir hoje aqui. Então, e muitas vezes esse nosso propósito, e infelizmente muitas vezes a gente não tem a consciência, né? A gente não trabalha para isso, né? A Denise falou no comecinho que ter propósito é ter longevidade, ajuda a ter longevidade, tá? E a gente deixa isso de lado. A gente não leva em consideração que nós poderemos viver mais e melhor se a gente buscar entender o porquê de a gente estar aqui, né? Gente, pega lá um pedaço, uma caneta e um papel para a gente responder aqui, que a gente vai aprender a encontrar o nosso propósito, tá? Hoje vai ser um exercício mesmo, lição, É, escola, né? lição de casa, exatamente, É. né? Ô Maurício, eu não sei se você conhece, tem um livro que chama Ikigai. Você já ouviu falar nesse livro? Já. Não li, mas eu já ouvi falar. Para quem não conhece, Ikigai é uma palavra japonesa, né? E significa a razão pela qual você acorda todos os dias. E é engraçado, porque... Engraçado, né? Não é engraçado, mas é Interessante. interessante, porque o povo japonês é o povo mais longevo do mundo. E aí, pesquisadores começaram a pesquisar por que eles vivem tanto, né? Mais de 100 anos. Mas não é só viver mais, é viver com qualidade, com saúde, vitalidade, se mantendo ativo, útil, produtivo. E lá no Japão, não existe a palavra aposentar, aposentado. Não, isso não faz parte da cultura japonesa. Uma pessoa, mesmo que ela não tenha mais uma atividade laboral, um trabalho, ela vai ocupar o seu tempo com outras atividades. Então, é muito forte esse senso de comunidade que os japoneses têm, um ajudando o outro. Então, eles se ajudam, eles fazem jardinagem, eles plantam o que eles comem. Ou seja, eles não ficam na cadeira ou no sofá, né? Assistindo televisão, vendo a vida passar e assistindo televisão. Eles sempre se mantêm ativos. Quando eles deixam de trabalhar, eles passam a prestar serviço comunitário para poder ter uma atividade que dê sentido ao dia deles. Tá? E, infelizmente, a nossa cultura, né, aqui ocidental, né, oriental, desculpa, né? Não, ocidental, não, Oriente é isso. Ocidental, né, nós não temos essa percepção, tá, de se colocar a serviço de, né? E também não é agora sair correndo e, né, tentar fazer serviço comunitário à torta e direito, mas é planejar alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes... não precisa ser nada grandioso. Tá? Eu lembro de ter visto e ter lido que eles varrem a frente da casa deles, para não ter que ter o varredor de rua. Sabe? Eles não têm... É uma atividade física. Lembra que a gente falou sobre isso? Exatamente. É uma atividade física. Exatamente. Então, manter-se ativo de forma produtiva. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Né? E aquela hora que eu não conseguia ler o nome, desculpa, é Maria Osmarina. Perdão, eu não consegui ler seu nome. Tudo bem com você? Maria Osmarina participou com a gente lá em Campinas, no nosso primeiro movimento do Melhor da Vida. Então vamos nós, anota lá. Vamos pensar assim, para eu descobrir qual é o meu propósito, né? Escreve num papel o que você ama fazer. Tá? Cuidar de criança, família, estudar, ensinar
alguém, tá? Cuidar de alguém, isso é de uma maneira muito legal você imaginar que o que você gosta de você, aquele que ama o que faz, ele não trabalha, sabe? Ele se completa fazendo aquilo. Então, uma das maneiras de a gente descobrir o nosso propósito é você relacionar, escreve mesmo. Se acha que não dá para escrever agora, não conseguiu imaginar, pensar, faz depois. Mas escreve a pergunta, responda para você, o que você ama fazer? Né? A Nancy também está entrando, a Ângela também está entrando, boa tarde, tudo bem com vocês? Né? E o que é legal, para responder isso, né, para lá um minutinho, escuta a sua voz interior, escuta você se respondendo, né? Presta atenção nos seus movimentos, no seu dia a dia, o que você ama fazer, tá? É o primeiro passo. O segundo passo é você identificar o que o próximo, o mundo precisa, tá? Aquele lance de você ser útil de alguma maneira para alguém, de alguma maneira, como eu vou falar, funcional. Lembra que eu tinha dito, né? Fazer alguma coisa que seja produtiva, né? O que o mundo está precisando? E que muitas vezes você sabe fazer, né? Um exemplo, eu sei fazer, eu não, né? Fazer fuxico, né? Parece que a Denise caiu, né? Acho que a Denise está com problema de sinal lá. Então, vamos continuando nós aqui, daqui a pouco ela volta, né? O que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer fuxico. Agora você está se enxergando, bem-vinda de volta. Tá? Ah, eu sei fazer fuxico. Fuxico é aquele negocinho que você faz com pano, né? Legal. Se você sabe fazer isso, coloca isso a serviço de alguém. Ensina alguém a fazer, né? Eu não sei como chama em Minas aquelas coxas de retalho que você junta vários quadrados de pano. É patchwork, eu acho. Tá? Se você sabe, ensina alguém a fazer. Isso, de alguma maneira, vai ajudar alguém no inverno. Percebe que existe um monte de coisas que o mundo está precisando e que você tem capacidade de fazer e muitas vezes não se dá conta por não se perceber? Tá? O que você ama... Quem gosta de ler, por exemplo, pode... Agora tudo bem que está fechado, né? Mas pensar em ir a uma creche para fazer leitura para crianças, ir a um hospital, é um tipo de trabalho voluntário que vai ocupar o seu tempo e vai te trazer muito retorno. Continuando, né? Pense em uma atividade que você faz que você não sabia que podia fazer, certo? E que as pessoas precisam disso, né? E tem tanta gente que precisa da tua capacidade que muitas vezes até paga você por isso. Você sabia disso? Tá? O que eu sei fazer que pode ser útil para alguém e que ainda pode ser pago. Eu posso ser remunerado em fazer. Tá? As pessoas, quando se aposentam, muitas vezes, elas pegam a experiência que ela tem da atividade que ela exerceu, tá? E vai prestar consultoria. Ele é uma pessoa que não trabalha mais de uma maneira dentro de um padrão de CLT e tal, mas ele é um consultor autônomo. Existe um monte de empresas que contratam pessoas para ajudar os seus funcionários e você recebe por isso. Tá? Ou então, ainda que mais, eu acho, de uma maneira mais, né, romântica, mais romantizada, é você fazer um trabalho voluntariado. Tá? O que você precisa imaginar, o que você ama fazer, faz bem e ajuda os outros de alguma maneira. Se você é remunerado ou não por isso, acaba sendo uma consequência. Tá? Eu acho, Maurício, uma pergunta, eu acho importante todas essas para a gente identificar, mas tem a pergunta para mim mais importante nesse sentido da descoberta do propósito é: o que você ama fazer
gosta tanto que faria até de graça. Tá bem? E aí, não necessariamente precisa ter a ver com a atividade que você exerceu a vida toda com o seu trabalho. Muitas vezes é uma atividade que você gostava de fazer na sua juventude, quando era mais jovem, e que não fazia em função do trabalho, ter ganhar dinheiro, criar os filhos, e que deixou de lado. E aí, de repente, é hora de você resgatar essa atividade que você ama fazer e que nunca deu segmento, continuidade em função da vida, e transformar isso no seu propósito e, por que não, também ganhar dinheiro com isso, se for o caso. Se fizer sentido para você, mas se não fizer, tudo bem. E aí, o Maurício, você entra nesse processo, né? Tem muita gente que não sabe como fazer isso. E o seu trabalho, eu acho importante falar, é ajudar as pessoas nessa transição de vida, na busca desse propósito, porque o autoconhecimento, que é isso, é a gente olhar para dentro, o que a gente gosta, o que faz meu olho brilhar, o que, quando eu penso naquilo, meu coração se enche, ele se... Bate mais rápido. bate mais rápido, né? Sua energia muda, você adora falar sobre aquilo, você fica pesquisando, lendo, enfim, são esses sinais que mostram onde está o seu propósito. E aí, esse trabalho do coaching, né, de levar você para dentro, ajuda demais na descoberta desse propósito. E em outros pontos da vida também. Todos nós temos um propósito, né? Como eu disse, muitas vezes a gente não sabe. Eu sempre tive essa consciência de que eu tinha nascido para alguma coisa, tá? Todos nós, somos os vencedores da maior corrida do mundo, tá? O espermatozoide do meu pai, que fecundou o ovo da minha mãe e do qual eu nasci, ganhou de mais de outros quase 4 milhões e não sei quantos espermatozoides. O fato de eu estar aqui é porque eu já ganhei uma corrida. E se eu ganhei essa corrida, é porque alguma coisa eu tinha que fazer aqui. Eu sempre tive essa consciência, eu sempre tive esse pensamento, né? Eu só não sabia o que era. Eu tenho uma filha, eu tenho 2 filhos, né? A minha filha está com 36 anos, 37 anos, ela vai fazer agora. E quando ela nasceu sem o antebraço e a mão direita. O braço direito dela vem até a altura do cotovelo e é um pouquinho mais curto em relação ao esquerdo. Lá em 83, quando ela nasceu, a gente, espantado, não sabia o que... né? Não tinha ultrassom também, né? Até tinha, mas você não enxergava. O médico falava, isso daqui é o pé. Você falava, olha o pé. Né? Não era. Né? E eu imaginei que o propósito da minha vida, seria transformar a Tatiana numa pessoa com competências e capacidade de bater de igual para igual com as outras pessoas ditas normais que teriam os 2 braços. Tá? Não é fácil, né? Ainda mais para uma mulher. Né? Nós passamos, né? A mãe dela e eu, a mãe dela já é falecida, a mãe dela e eu passamos assim por momentos difíceis dela se aceitar, né? Ela tinha vergonha e foi complicado. Mas a gente estava tentando, né, fazer dela uma pessoa igual a todas as pessoas que a gente conhece, né? Hoje, ela é funcionária da Caixa Econômica Federal, né? Tem uma filhinha de 4 anos, está esperando a segunda filhinha que nasce agora, final de novembro, comecinho de dezembro, né? Semana passada ela fez um ultrassom, a gente viu direitinho o rostinho, o narizinho, a boquinha, né? O queixinho arredondadinho, que é a marca da família, coisa que não tinha na época dela. E de uma certa maneira eu acho que se esse era o meu propósito, eu o atingi, né?
Se a Tatiana tem algum problema, tem algum trauma, né? De uma certa maneira é dela, ela tem que tratar né? Com ela. Mas as condições dela chegar no mercado de trabalho e de disputar e estar trabalhando, ela é gerente da agência dela e tal. Cara, ela teve, e eu acho que eu promovi isso para ela, né? Com erros e com Maurício, acertos. e o propósito, ele muda, né? É, de, de acordo, desculpa, de acordo com Sim, cada fase da vida. e era isso que eu ia falar. Quando eu percebi que Tatiana já era uma pessoa senhora de si, um abraço agora, eu já volto a falar, para Alessandra, para Maria Cristina, para Renata, Nalva, quem mais está aqui? Maravilhas da Terra, né? Ângela Machado. Gente, barato vocês estarem nos acompanhando. Depois que eu saquei que a Tatiana já era alguém assim, andava com as próprias pernas, tá? Eu tinha que arrumar um outro propósito, porque minha vida continuava, né? E eu fui buscando e fui tentando. E eu tenho como meu propósito hoje é de ajudar pessoas ordinárias, pessoas que vivem dentro de uma ordem, tá? A se tornarem pessoas extraordinárias. O meu propósito de vida é ajudar você a ser alguém melhor do que você é. A ser alguém que você gostaria de ser, que muitas vezes, por uma série de crenças suas, tá? Vocês não são. Tá? Então, esse hoje é o propósito do Maurício. Para isso, eu estudei, fiz minha formação de coaching, programação neurolinguística, estou iniciando uma segunda faculdade, que é um curso de filosofia, tá? Para poder entender melhor, saber melhor e ajudar mais. Tá? Qual é o meu propósito hoje? Transformar pessoas. E qual é o seu propósito, Denise? É engraçado, porque eu estou participando de um grupo de autoconhecimento. E vou reforçar: todo mundo precisa se conhecer, se conhecer, se conhecer, se conhecer profundamente, né? Porque a causa de vários problemas na nossa vida está dentro da gente, e a cura também. A gente, e a cura também, porque tudo está dentro da gente. A gente tem esse poder de se curar, de buscar, de fazer tudo que a gente precisa. Então, na quarta-feira, uma vez por semana, toda quarta, uma vez por semana, toda quarta à noite, a gente teve um encontro e a aula de quarta foi exatamente sobre propósito de vida. Sobre propósito de vida. Sobre propósito de vida. Olha, as deucidências que eu digo. Tá vendo? Nada é por acaso. Eu acho que não é coincidência. Não. Né? E aí, na verdade, nessa aula, eu só confirmei o que eu já sabia. Que eu vou até passar o exercício que foi feito, que eu achei extremamente didático e interessante, que ajudou a direcionar a minha resposta, que eu vou falar depois. Imagina que você tem uma lâmpada
do gênio da lâmpada, né? E aí o gênio sai da lâmpada e fala: se você tivesse o poder de tirar um problema no mundo, uma dor no mundo, que dor você tiraria? Qual problema você resolveria? E para mim, assim, na hora, nem pensei, que é tornar as pessoas do mundo mais saudáveis. Principalmente quem tem mais de 50, 60 anos, que sofre muito com os problemas de saúde, que a gente já conversou antes. A maior parte dos problemas de saúde da doença não são culpa do envelhecimento, mas de hábitos de vidas, estilos de vida sedentário, de né, maltratar o corpo. Maltratar o corpo durante décadas de vida, e aí uma hora o corpo não aguenta mesmo, né? O corpo não consegue se recuperar. Então, para mim ficou muito claro isso. Tá muito relacionado com a saúde e com a longevidade no mundo, que é esse trabalho que eu venho fazendo. É isso, né? A gente conversa sobre isso, tá aqui nessa live conversando sobre isso. Você também está direcionando seu trabalho para esse público, embora atenda outros também. Esse é o meu propósito aqui. A minha contribuição é essa, é mostrar. Primeiro, tem que vir aqui dentro, né? Enxergar que não é porque eu estou com 50, 60, 70, 80 anos, eu vou ter aqueles problemas. Na verdade, tudo é aquela questão da autorresponsabilidade, a lei de causa e efeito. Se eu não me alimento bem, eu vou ter problemas de saúde, eu vou engordar. Se eu não faço exercícios, eu vou perder força, eu vou perder fôlego, resistência, mobilidade, enfim, todas essas questões relacionadas ao corpo. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? E esse é o meu propósito. Que, de uma certa maneira, é melhorar a vida das pessoas. É por isso que a gente está trabalhando junto. Os nossos propósitos são parecidos, né? Você cuidando da parte, vamos dizer assim, física, e a gente tentando mudar o comportamento para que a pessoa cuide da parte física. Gente, uma das maneiras da gente saber também qual é o propósito da gente, né? Já que propósito está meio que relacionado com missão, né? A minha missão de vida tem a ver com o meu propósito, né? A Cristiane Faria, a Magali também está acompanhando a gente a partir de agora, tá? Um dos nossos, né, da maneira de identificar o nosso propósito e vai ajudar, é você escrever agora, né, a maneira como você gostaria de ser lembrado. Tá? Escreve para você, depois se você quiser compartilhar com a gente, eu vou ficar muito feliz se você fizer. Como é que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Você já imaginou isso? Como é que estaria, o que deveria estar escrito na minha lápide? É a maneira como eu gostaria de ser lembrado depois da minha passagem por aqui. Oi, de volta. Tudo bom? Quanto tempo? Né? Então você faz isso? Escreve. Como é que você gostaria de que estivesse escrito na sua lápide? Eu posso adiantar a minha parte, tá? Aqui está a pessoa, demorou para chegar, mas aqui está a pessoa que durante muito tempo buscou melhorar a vida das outras pessoas, dar um sentido maior na vida das outras pessoas. Tá? Se não com essas palavras, mas é nesse sentido. Tá? Mas a ideia é que demorou muito tempo para ir para lá, tem que estar constando, porque se Deus quiser eu vou demorar bastante aqui. Né? E você? Assim, acho importante falar que, independente do propósito de vida, né, qualquer que seja o seu propósito de vida, a gente precisa ter um corpo, uma condição física que vai te dar condições para realizar aquele propósito. Ter saúde e condições físicas, por isso do cuidado do corpo. Né? Então, é o que eu sempre falo, o meu trabalho é apenas um instrumento.
mas é um instrumento importante para ter vida de qualidade, longevidade, para você fazer o que você gosta, o que você precisa, realizar os seus sonhos, seu propósito de vida, né? Então, todo mundo precisa ter esse cuidado com o corpo e com a saúde. Uhum. Regina, Regina, né? Regina, isso mesmo. Se fosse fácil, não ia ter graça, tá? Por isso que a gente coloca coisa difícil. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: eu não disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Exatamente. E o outro fala que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Vamos nós, a Cristiane escreveu aqui, né? Opa, deixa eu ver. Um ser de luz que deu a mão para aquele que pode compartilhar um sorriso, uma fala, um gesto de amor. Show de bola. Cristiane Terra, é parente? Então, depois você me chama em particular para você me contar umas histórias dessa moça aqui, que eu gostaria de conhecê-la melhor, mas pelos outros. A Nalva fala que é só simplesmente sorria. Muito obrigado, Nalva. Simplesmente sorria. Então vamos nós aqui, continuando o nosso papo, né? E você sabia que sorrir é uma das estratégias para você diminuir o estresse e para você produzir substâncias, hormônios da felicidade, né? Dopamina, serotonina. Então, o fato de você sorrir, você está mandando um estímulo para o seu cérebro que está tudo bem, independente dos problemas, mesmo com os problemas, e que as coisas vão se resolver. Então, é muito importante, tanto o sorriso quanto a gratidão. Gratidão, gente, hoje em dia está se falando tanto e estão descobrindo tantos benefícios da gratidão no corpo, na saúde, na mente, no espírito, na alma, enfim. É muito poderoso também isso. Tem um lance que a gratidão, você não consegue ser grato e infeliz ao mesmo tempo, tá? Então, se você é uma pessoa que... Gratidão não é você sair agradecendo ao carteiro, ao leiteiro, ao padeiro. Não, ser grato... Isso é educação. Isso é educação. A gratidão passa pelo fato de você reconhecer aquilo que você tem, aquilo que você é. Nessa ordem, aquilo que você é e aquilo que você tem. Mas se você considerar saúde e capacidade física e mental, ela pode ser até antes de você é. Né? Então, se você começa a ser grato a essas coisas, né, você vai desprender uma série de hormônios, dopamina, uma série de hormônios que vai te causar bem-estar. E se você está com essa sensação de bem-estar no corpo, gente, você não consegue ser infeliz. Você não consegue ficar de mau humor. Tá? Dica... Mesmo que existam problemas, né? Mesmo que existam problemas. Porque vão existir problemas. A felicidade não está na ausência de problemas, mas na forma que você lida com seus problemas. Exatamente. Tem um lance que é do 90-10, né? Acho que semana passada eu conversei com a Regina sobre isso, né? Que 90% das coisas que acontecem no seu dia é referente a como você age ou reage a outros 10%. Tá? É um trabalho legal, que se vocês quiserem depois, grita aí para mim, e eu mando para vocês, tá? 90% do que é o nosso dia diz respeito a 10% das coisas como a gente encarou, interpretou os outros 10%. Tá? É meio difícil isso. Olha lá, não é só sua família não, meu irmão também está aqui agora. Obrigado, eu não estou sozinho. Né? A Maria Cristina fala que é bom ter... meus. Tem, pelo menos a gente está bem com eles, né? Né? A Cristina fala aqui a respeito de... Cristiano, desculpa. Faz o... Cristiane. Cristiane. Tá errado,
Tá? Faz o seguinte, gente, eu não vou conseguir ler tudo isso daqui agora. Aqui acima tem um telefone, ele é o WhatsApp, 19 9 88 18 99 41, tá? E quem falou eu quero, manda para mim o seu WhatsApp, que eu mando pelo WhatsApp mesmo. O texto é curtinho, dá para ler rapidinho, e você vai entender como você não pode não reagir a determinadas coisas para não atrapalhar mais o seu dia, tá? Então a Maria Cristina, a Cristiane, né? Maria Cristina falou que também precisava diminuir o código de barra acima do lábio, né? Nós aqui, né? Voltando a falar sobre propósito, né? O que faz dar sentido à nossa vida, né? Eu estou com 60 anos. Vou fazer 61 agora em dezembro. Eu brinco que no corpinho de 44, porque o 46 está largo e o 42 está apertado para mim. Né? Não posso mentir. Né? Eu não parei na minha vida. A cada dia eu tento buscar alguma coisa que me motive e que me tire da cama para dar um sentido maior na minha vida, que é ajudar esse mundo que eu falo, esse universo meu que é de melhorar, transformar pessoas. Né? Falei agora de pouco que estou começando uma nova faculdade. Serão 8 semestres, se bem que EAD, existe essa facilidade, né, de estar em casa, mas é uma luta nova que eu estou buscando para poder ser maior, né? Melhor. E não adianta ser maior e melhor e ficar aqui dentro de mim. Que quando eu for lá para aquela gaveta que fica lá embaixo, né, e colocar um monte de terra, acabou. Então eu tenho que fazer esse aprendizado para fora. Eu absorvo, processo e ponho para fora. Compartilho ele. Esse é o meu objetivo de vida, esse é o meu propósito de vida, né? Aos 60 anos. Se você tem 40, você pode buscar muito mais coisas. E dentro do que a Denise começou a falar, os nossos propósitos mudam à medida em que eu cresço, amadureço, ou que eu atinjo o meu propósito primeiro. Tá? Eu imaginei o primeiro que fosse fazer da Tatiana, minha filha, uma pessoa que tivesse condições de igual para igual. Tá? Ela está andando com as próprias pernas dela hoje, né? Eu fui buscar outra coisa para continuar vivo. Né? Eu fui buscar alguma coisa que me desse condições, né, de postergar pendurar a minha chuteira. Né? Tem um pensamento do Thomas Wally, ele é um frade cappuccino, filósofo brasileiro, e ele fala que um homem sem sonho é um homem morto, vazio por dentro. Né? E o propósito de vida nosso tem muito a ver com o nosso sonho, sabe? Vamos dizer assim, podia falar que são sinônimos. Meu propósito é meu sonho. Tá? Sonho em transformar pessoas. Né? Se eu tenho isso claro para mim, eu vou buscar, eu vou continuar vivendo. Tá? Eu vou dando um sentido maior à minha vida do que simplesmente trabalhar, pagar contas, né? Voltar para casa, dormir, né? Interagir com a família, lógico, esse é fundamental, né? Mas eu preciso de alguma coisa que seja maior ainda que isso. E o nosso sonho, a nossa capacidade de pensar, de imaginar, é muito maior do que o espaço físico da nossa cabeça. Se não fosse isso, né, e a neurociência demonstra, né, os aparelhos de eletroencefalograma não pegariam as ondas do lado de fora da nossa cabeça, as ondas cerebrais. Né? Então, quando a gente pensa, quando a gente
expande o nosso pensamento, ele vibra para fora do nosso ser, né? Se eu tenho uma intenção, um propósito, eu penso nele, eu estou jogando o meu propósito, mesmo que de pensamento, para fora, para o universo, né? Em algum lugar eu Por vou... isso que é importante a gente cuidar do nosso pensamento, Também. né? Do que a gente está pensando, porque cada tipo de pensamento emite um tipo de vibração. Então, aquela vibração positiva ou negativa, elas são diferentes, são frequências, ondas diferentes. E aí que acabam se conectando com o mesmo tipo de energia. Então, se eu tenho pensamentos de energia baixa, eu acabo me conectando com coisas ao redor que estão nessa mesma vibração. É aquelas ondas de rádio, né? Que a gente se conecta, como que fala? Sintoniza. Sintoniza. Então eu vou mudando a minha frequência do rádio, o canal do rádio, de acordo com o tipo de pensamento que eu penso. E isso que você está falando não importa o que está aqui dentro, está sempre indo para fora. Exatamente. E foi numa como se diz, expansão de pensamento, de pensar, né? Essa expansão de ideias, que de uma certa maneira eu me conectei com a Denise, né? Nós não nos conhecemos. Eu conheço a Denise através de vídeo, de falar pela internet, tá? A Denise, quando a primeira vez que nós nos falamos, ela estava lá na fazenda, em Goiás. Tá? Eu aqui em Santos, São Paulo, sabe? Nós estamos envolvidos num segundo projeto, né? Juntos, e a gente conversou para alinhar ideias para aquele projeto. E à medida que nós começamos a conversar, tá? Nós não falamos a respeito dos nossos ideais, dos nossos propósitos, tá? Mas eles já estavam sintonizados com esse terceiro projeto em comum. Começou a aparecer. E quando eu tinha parte do programa O Melhor da Vida, desenvolvido o programa Melhor da Vida, né? Eu percebendo que precisava do pilar físico, eu posso falar o que é interessante, o que eu aprendi lendo, mas não com a propriedade que a Denise tem e não com a propriedade que a Eri tem quando fala de financeiro, né? Quando eu percebi que eu precisava de alguém, já que eu não sou uma ilha, né? A primeira ressonância, reverberação que esteve foi nela, sabe? Aí eu falei assim, escuta, você não está afim de fazer um negócio diferente? Um negócio meio assim e tal? Vamos embora, né? E eu acho legal que existe um universo monstro nos separando, né? Não sei quantos 1000 quilômetros de distância, quase 1000 quilômetros, né? Quase 30 anos de diferença de idade, mas de intenções nós temos as mesmas. Os propósitos nossos se alinham, os nossos valores são parecidos. E quando tudo isso começa a conjugar na mesma direção, né? Conjuminar, né? Conjugar não, conjugar é verbo. Conjuminar, ir todos na mesma direção, é só dar a mão e correr junto, gente. Que as coisas acontecem. E aí, uma outra coisa importante é a gente se colocar em movimento, buscar. Porque as coisas não aparecem assim, né, como mágica. Olha o TBC. Traduz para quem não sabe. Né? TBC é tirar o bumbum da cadeira. Então, gente, até essa busca do propósito, você tem que ir atrás dele. Esse exercício aqui que a gente passou hoje para você, quando terminar, você para e fica pensando no que a gente falou. Anota tudo que vier na sua cabeça
e sente o que realmente vibra seu coração lá dentro, que te deixa feliz e que tem essa junção da paixão, da utilidade, né, de poder contribuir com o mundo e ainda que você sabe fazer bem feito, tá? Mas não acho que as coisas acontecem de uma hora para outra. É um processo. Tudo na vida é um processo. Às vezes a gente é muito imediatista. Eu falo, a pessoa engordou 30 quilos em vários anos e na semana seguinte ou no mês seguinte quer perder esses 30 quilos de uma vez, né? Não é assim. Não é assim. As coisas levam tempo e isso também está relacionado ao propósito, realização dos sonhos, planejamento, mudança de mentalidade, crenças, né? Se colocar, descobrir os seus potenciais, o seu valor. Então, esse tipo de trabalho é muito, muito poderoso, muito importante. Realmente, a Ângela está falando aqui que a busca ela não para com a idade. A busca não para nunca. Nunca. Desde que você queira alguma coisa. Tá? E ter propósito é querer ter sentido, é querer buscar alguma coisa que faça com que você levante de novo da cama, tá? Disposto a ganhar o dia, almoçar o dia com colher grande, aquela colher de arroz, sabe? Aquela colher. É assim que a gente tem que encarar a vida. É engraçado que depois que eu comecei a trabalhar, né, em cima do meu propósito, Maurício, se eu pudesse, eu trabalharia sábado, domingo, feriado, porque não é uma obrigação. Não. Na verdade, é um prazer, é algo que te move mesmo. Você não quer parar de trabalhar. A minha mãe, né, como eu tô aqui na casa dela, muitas vezes ela briga comigo, Denise, sai daí, para de trabalhar. E quando minhas filhas não estão aqui, quando elas estão na fazenda, e aí eu aproveito, né? Porque quando elas estão aqui, não dá para ter o mesmo ritmo. Mas não é uma obrigação, um sofrimento, pelo contrário, é um prazer. É um prazer de verdade. E aí, quando a gente está nesse esquema, é muito diferente. É muito diferente. Para quem chegou agora, né, e não sabe, né, eu pedi para que vocês anotassem no papel, né, algumas perguntas para ajudar a identificar o propósito, tá? A primeira delas é pergunta o que você faz bem. A segunda é o que você ama fazer, tá? A terceira é descobrir o que o mundo precisa, ou melhor, o que o teu vizinho, não precisa o mundo, não, o teu vizinho de porta precisa. Ou tá? teu familiar, né? Pode ser Ou o teu familiar. marido. Né? Outra pergunta é que, na sequência, o que até você pode receber para fazer isso. Alguém pode até pagar você para fazer isso. Pensar nisso. E a última pergunta, e que não sei quem disse aqui para mim que era a mais difícil de todas, né? É o que você gostaria de ver escrito na sua lápide. Porque a maneira que você quer ser lembrado tem a ver com a maneira como você escolheu viver a sua vida em busca do seu propósito. Né? Gente, a gente começando aí para os finalmente, né? E passa rapidinho. Né? Passa, né, Maurício? Que pena. Coisa rápida. Né? Precisa convencer o pessoal aqui do Instagram a deixar a gente falar mais tempo. Né? Então, eu gostaria de fazer indicação de alguns livros sobre esse tema. O primeiro livro é o Ikigai, que é esse que a gente comentou lá no começo, dos japoneses, que fala muito sobre propósito de vida. Tem um outro que é do Viktor Frankl. Qual que é o nome dele? Viktor Frankl, o psicólogo no campo de concentração. O nome do livro é esse? Em busca de sentido. Em busca do sentido. O psicólogo no campo de concentração. Ele descobriu o propósito de vida dele no campo de concentração dos nazistas. É um livro muito rico. Tem um outro livro também, que é Vivendo de Propósito, do Arnaldo Neto. E eu gostaria, me veio à cabeça um outro da geriatra
Ana Cristina, agora me falou a memória, que é a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Porque não fala da morte, mas fala da vida. Né? O que a gente faz com a nossa vida. Então, quando a gente pensa que a gente vai morrer, que a gente não vai estar aqui mais, o que a gente deixou de fazer, que gostaria de ter feito? Então, para não passar por isso, né, no dia que você estiver lá, nos seus últimos momentos, em vez de você se arrepender do que você não fez, você vai agradecer por tudo que você viveu, por tudo que você fez nessa vida. Legal, muito show. A Cristiane está falando assim, escreve... Desculpa, eu não entendi, Cristiane, eu sou teórica, eu sou um pouco... livros, eu acho, né? Não sei se é os livros, ou escreve quais são as perguntas, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está fazendo aqui, vai ficar gravado no GTV, os livros foi você que escreveu, né? Vai estar gravado no IGTV, você procura lá e você vai nos encontrar, essa e as outras lives anteriores, né? O que eu ia falando aqui? Não foi. Sim, estamos aqui. Eu me perdendo aqui nas minhas anotações. Hein? Então, de novo, se você ficou aqui com a gente até agora, por favor, né? E gostou, dá um sinalzinho para a gente que gostou, recomenda o nosso trabalho, recomenda a nossa conversa, indica a nossa... Compartilha, por favor. Compartilha, por favor. Para quem você acha que precisa ouvir sobre esse assunto que a gente conversou hoje. Gente, isso foi uma sessão de coaching, viu? Façam os exercícios em casa. Exatamente. Tá? E não é para mim, né? Que de uma certa maneira eu já achei o meu objetivo, o meu propósito, né? Então, se você já... Né, a Regina está falando que já compartilhou. Obrigado, Regina. Obrigada, né? Querida. Beijo para você. Então, aqui a gente tem... Vamos nós. Se você ficou até aqui agora e quer descobrir, né, fazer uma fotografia do seu momento atual, tá? Um teste de avaliação sistêmica, as 5 primeiras pessoas que entrarem comigo escrevendo "eu quero", pelo WhatsApp, 19 988 18 99 41. Peraí, 19 988 18 99 41. Tá? E passando para mim o e-mail, tá? Eu mando para você o link do teste. E depois do teste a gente faz uma devolutiva. A gente bate um papo em particular, uma mini sessão de coach, né? Para a gente falar sobre o seu momento atual de vida, como você está vivendo. Certo? Outra coisa que a gente ia falar, que a semana que vem, a nossa live vai ser em cima de do outro pilar, que é o pilar físico. E quem vai estar trabalhando com a gente, de novo, maior prazer, é a Denise. Ela que vai falar quais são os exercícios físicos que nós teremos que fazer para o nosso coração, para nós vivermos com melhor qualidade de vida. É isso, Denise. É isso. E o que você vai abordar? Você vai deixar como surpresa para a gente falar só na semana? Você vai... surpresa. Lembrando que toda segunda-feira tem live ao vivo às 8 da manhã pelo meu perfil, tá? Denise com Z Terra. Maurício participou dessa aula. Exatamente. E aí, tranquilo. Esse corpinho de atleta aqui é fácil para mim. Né? Aí falando que tem um minutinho, mas geralmente eles costumam derrubar antes, tá? Vou deixar vocês com um pensamento que eu acho muito legal, que a melhor maneira da gente prever o futuro é a gente criar esse futuro.
A melhor maneira de a gente ter uma vida melhor lá na frente é a gente trabalhar nela aqui agora. Tá? Agora. É o pensamento do Peter Drucker, um economista, o papa da economia. Crianças, obrigado pela companhia. Tem uma mensagem que eu queria deixar, que é do Mário Sérgio Cortella. Diz. Assim, eu não estou preocupado com a morte, mas com a vida, para que ela não seja banal e fútil. Quando você se for, o que você vai deixar? Gente, o que nós vamos deixar daqui? Já sabemos que não vamos levar nada, né? O que a gente vai deixar? É aquela pergunta da lápide. Exatamente. Crianças, prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pela companhia. Aguardo mensagem de vocês aqui em cima, 19 988 18 99 41, para o teste e também para receber o 9010 lá, Esqueci. Não é o... Mas é o do 9010, eu esqueci o nome, mas eu sei o que é, eu mando para você. Denise, muito obrigado, querido, um bom fim de semana. Um beijo no coração de todos vocês. Bom final de semana para todo mundo. Espero vocês segunda às 8. Mesmo que seja feriado, ou principalmente por ser feriado. Estaremos lá, se Deus quiser. Beijo. Até então. Fui. Até. Tchau.